Hoje eu vou te mostrar aqui na prática como é simples, o que eu faço aqui na alimentação dos meus canários para poder arrebentar de tirar filhotes. Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui. Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Como eu disse, hoje vou te mostrar de maneira muito simples e na prática como é que eu faço aqui na minha criação para poder alimentar bem os meus canários, para que eles possam melhorar, aumentar a reprodução, o nível, a quantidade de filhotes aqui na minha criação. Então preste muita atenção, já dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Pois bem, aqui eu tenho produtos da empresa Biosupreme e eu vou mostrar para você como é que eu faço. Por quê? Porque geralmente a gente gosta de oferecer uma alimentação mais farta para os canários, não é verdade? É que eu gosto de brincar com alguns amigos que eu olho mais a alimentação dos canários do que a minha própria alimentação. A alimentação dos canários geralmente é mais balanceada do que a minha própria alimentação. A gente gosta de dar uma fruta, ovo cozido. Quem não gosta de cozinhar ovo e oferecer para os canários? Não é muito bom? Às vezes um arroz cozido, né? Algumas pessoas gostam de cozinhar um pouquinho ali as sementes também e misturar na farinhada. Cada criador tem o seu jeito, né? A sua maneira de oferecer alimentação para os pássaros. Porém, eu venho propor para você aqui o que é que eu faço. Por quê? Porque eu tento fazer da minha criação o mais simples possível. Por quê? Porque eu preciso otimizar o tempo que eu tenho. Então, quanto mais simples, quanto mais prático for a maneira com a qual eu lido com os meus canários, mais tempo disponível eu vou ter para poder apreciar a beleza deles também. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do tempo também, beleza? Nesse vídeo aqui. Esse vídeo está bem completo, então é interessante que você fique até o finalzinho dele. Até porque eu tenho uma novidade no finalzinho também, beleza? E aí é o seguinte, como é que a gente vai pensar a alimentação dos canários? E aí eu já vou começar a preparar aqui, como eu disse para vocês, e aí a gente vai conversando enquanto o produto vai ficando pronto aqui, beleza? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma medida de água, tá joia? Vamos imaginar que você vai preparar aí 1 kg de farinhada, beleza? Então, aqui ó, repare para você ver que eu tenho essa porção de água, então vou colocar aqui essa quantidade de água, a mesma proporção, tá joia, de ultra. O que é a ultra? O que esse alimento aqui ele faz? Eu vou colocar aqui porque a gente precisa de um tempo para ele poder puxar essa água aqui. Tá joia? Vou misturar aqui um pouquinho, então vocês perceberam, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de ultra, que é esse alimento aqui, tá joia? A ultra, como eu disse no início do vídeo, a gente não gosta de passar ali no processador uma fruta, né, uma maçã, às vezes a gente gosta de cozinhar ovo, amassar o ovo, né? Tem gente que passa numa peneirinha para misturar na farinhada também. Então o que a ultra faz? A ultra concentra já esses ingredientes. Por que a gente às vezes gosta de colocar um arroz cozido, alguma coisa assim? Para deixar o alimento mais umedecido, né? No período de reprodução, a gente precisa fazer com que a alimentação das fêmeas seja disponibilizada de uma maneira mais fácil. Ela vai se alimentar e vai tratar dos filhotinhos, os machinhos também que ficam junto com as fêmeas na gaiola, que também ajudam a tratar dos filhotes. É necessário, é importante que eles tenham um alimento mais umedecido para poder tratar dos filhotes. Então, em vez da gente ficar cozinhando ovo, em vez da gente ficar passando ali uma fruta no processador, em vez da gente preparar ali um arroz, né? Tem gente que gosta de colocar também aquele trigo de quibe. Então, assim, em vez da gente gastar esse tempo que a gente gastaria fazendo isso aí, né, comprando ali, indo no supermercado para poder comprar o arroz, ou comprar no sacolão ali para comprar uma fruta, alguma coisa desse sentido,
a gente tem aqui esse alimento, né, no caso que é aqui a Ultra, que ela vai fazer isso aí, ok? Ela já tem ali ovos e frutas, lógico, tem várias vitaminas, é um alimento muito mais completo, ok? Então, esse alimento aqui, ele vai ajudar a fazer com que a nossa farinhada esteja mais umedecida, ok? Isso vai ajudar a hidratar tanto os adultos quanto os filhotes no período de reprodução. Depois que você misturou aqui a água e a Ultra na farinhada, aqui na tigela, né? Coloquei essa, eu não uso essa tigelinha não, sempre não, tá joia? É a moça que me ajuda aqui, que prepara a farinhada aqui para os canários, mas eu coloquei aqui para ficar mais fácil para você entender, visualizar aí. Então a gente vai deixar aqui por 10 minutos, tá joia? Isso aqui ela vai ficar puxando essa água aqui por um período de no mínimo 10 minutos, tá joia? E aí, o seguinte, enquanto isso aqui, o que a menina que me ajuda aqui, ela faz? Enquanto a farinha, ela chega aqui e faz esse preparo aqui. Enquanto ela está fazendo aqui, ela vai trocar a água. Passados então esse tempo de 10 minutos, dá uma olhada como que o produto fica, como que ele puxa bastante a água e dá uma olhada como que ele fica soltinho, né? Ele não fica aquela coisa grudada não, ele fica bem soltinho. Então isso facilita muito na hora da gente servir essa farinhada para os canários. O momento que você mistura ali a água e a Ultra é um momento bom caso você queira adicionar alguma vitamina. Não vejo necessidade, né? Quem acompanha aqui o meu trabalho há mais tempo sabe que se os pássaros estão bem, estão saudáveis, não há necessidade de você suplementar. Mas se é necessário você oferecer uma vitamina, às vezes um medicamento que possa ser adicionado aqui na alimentação, esse é o momento de você adicionar então esses produtos, ok? E aí a Ultra já vai puxar, né, ali ou a vitamina ou a medicação, e quando você oferecer a farinhada para os seus pássaros, eles já vão receber com esses produtos que você tem a necessidade de oferecer aí, ok? Porque às vezes você coloca alguma coisa na água e os pássaros eles têm dificuldade para poder beber a água ali. Às vezes o simples fato da água alterar a cor, eles podem procurar menos a água, ok? E aí beleza, o que a gente vai fazer agora? Agora que o produto aqui ele já está no ponto, né, ele já puxou a água, a gente vai adicionar a farinhada. Então não tem nem mais necessidade de você adicionar a água. Por quê? Porque o produto aqui, a Ultra, já está umedecida. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a farinhada. Qual que é essa farinhada? Essa farinhada é a farinhada 2.0 também da Biosupreme. Então eu coloco aqui, geralmente eu coloco 2 porções, ok? Se eu coloquei uma de Ultra e uma de água, coloco 2 porções aqui da farinhada, beleza? E aí, essa farinhada você vai misturar e a própria Ultra vai umedecer essa farinhada. Tá vendo como que a Ultra ela faz ali o papel do ovo cozido, ela faz ali o papel do arroz, da fruta. Então, ela que vai umedecer aqui a farinhada, beleza? E aí, uma grande sacada que eu quero passar para vocês aqui, uma dica super especial que eu quero passar, olha como que ela fica bonita. Uma dica que eu quero passar para você aqui é o seguinte: no período de reprodução, a gente precisa fazer com que os nossos pássaros desejem mais os alimentos. Eles têm um objetivo maior, uma vontade maior de sair, por exemplo, as fêmeas saírem do ninho e ir buscar os alimentos. Então, quando a gente oferece esse tipo de alimento aqui, esse tipo de alimento é interessante você colocar dentro da gaiola, num potinho dentro da gaiola, ok? Porque isso facilita ainda mais. Olha como que ele fica bem bacana, bem bonito. Então, o que é que você vai fazer para poder melhorar, aumentar, então, esse desejo dos seus canários de buscar o alimento? Vamos pensar o seguinte: nós que criamos pensando em concurso, a gente tende a separar as fêmeas de acordo com o padrão e não pela qualidade materna, né? Na grande maioria das vezes, os criadores, eles não separam as fêmeas na hora que eles vão selecionar as fêmeas, e nos próximos vídeos eu vou estar tratando desse assunto também. Então, a gente não separa todas as fêmeas pensando só na qualidade reprodutora dela. Então, assim, nossa, essa fêmea aqui me deu 15 filhotinhos, então essa fêmea tem que ficar.
Se essa fêmea for inferior a uma outra fêmea que está melhor de padrão, né, ela se aproxima mais do padrão, então na hora de escolher, a gente acaba escolhendo aquela fêmea que é a mais bonita, que está mais próxima do padrão. Então se a gente cai no erro de ficar selecionando o nosso plantel pensando apenas na beleza, a gente acaba distanciando ainda mais o nosso plantel das suas qualidades reprodutoras. Então a gente vai ter mães que não têm muitas qualidades maternas, então a gente acaba tendo ali fêmeas que vão botar poucos ovos, fêmeas que vão sair do ninho, né? Algumas fêmeas que nem vão ficar muito no ninho, algumas fêmeas que vão ficar a tratar pouco dos filhotes. Então, para a gente não cair nesse erro, a gente precisa meio que dosar. Alguns criadores fazem um plantel de ama, né? E aí essas amas, elas são selecionadas só pela qualidade reprodutora delas, e tem um outro plantel, que é o plantel só pensando no padrão para a competição. Então, eles pegam aqueles ovinhos ali, colocam para aquelas fêmeas que foram selecionadas pela sua qualidade reprodutora, e são dois plantéis extremamente distintos, ok? Totalmente distintos, beleza? Mas aí você pode ir dosando isso aí. Poxa, essa fêmea, ela é muito boa, essa linhagem aqui é muito boa, porém ela não tem qualidade nenhuma reprodutora. Então você pode ir dosando isso aí. Você pode ir selecionando os seus pássaros mais bonitos, né, mais belos, mais próximos do padrão, e tentar ir selecionando também através dessa qualidade reprodutora deles. Então, como a gente vai perdendo essa capacidade reprodutora quando a gente está pensando apenas na beleza do pássaro, e aí o que acontece? A gente precisa aumentar, né, a palatabilidade, a gente precisa fazer com que os nossos pássaros se interessem mais pelo alimento quando eles estão reproduzindo. Por quê? O ato da fêmea sair do ninho e se alimentar, quando ela voltar, ela pousar no ninho, ela vai balançar o ninho, os filhotinhos vão sentir e eles vão erguer o pescocinho. Eles erguendo o pescocinho, a gente está aumentando a probabilidade da fêmea tratar daqueles filhotinhos, né? Então a gente está induzindo a fêmea a sair mais vezes. Por quê? Hoje os produtos que a gente tem no mercado, grande parte deles são de muito boa qualidade. Então os nossos canários hoje, eles não precisam se alimentar muito. Um pouquinho que eles comem, eles já ficam saciados, porque os alimentos que a gente tem hoje tem bastante, muitas vitaminas, né? Tem os minerais que eles precisam, né? Tem um nível bom de proteínas, de tudo que eles precisam. Então, um pouco que eles se alimentam, eles já ficam saciados. Então a gente precisa fazer com que eles busquem mais os alimentos, com que a fêmea saia mais vezes do ninho. Ela saindo mais vezes do ninho, a gente aumenta a chance dela tratar mais dos nossos filhotinhos. Senão, ela vai lá, ela vai se alimentar, vai ficar saciada, então ela vai ficar a maior parte do tempo ali no ninho aquecendo os filhotinhos. Quando os filhotinhos estão maiores, eles já têm força para empurrar a fêmea. Então quando eles estão com fome, eles empurram a fêmea, eles ficam incomodando a fêmea acaba saindo do ninho, vai lá, alimenta e alimenta os filhotinhos. Mas nos primeiros dias é muito importante você oferecer um alimento que vai fazer com que os seus pássaros tenham maior desejo de sair, ok? Então, o que eu resolvi fazer, além de oferecer aqui produtos que já têm essa capacidade, né? Porque já são produtos mais umedecidos, o que eu resolvi fazer? Em vez de eu deixar ali um potinho só de semente, porque geralmente quando eu deixava um potinho só de semente, a fêmea, em vez de ficar se alimentando da farinhada, ela ia lá e comia a semente, e geralmente pegava ali a sementinha de níger, né? A sementinha de aveia, que eles gostam mais, iam lá e tratavam dos filhotes. Mas aí, a alimentação que eles estavam passando para os filhotes era fraca, né? Era deficiente de nutrientes. Por quê? Era só ali algumas sementinhas que ela separava e tratava dos filhotes. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi misturar as sementes, né? A mistura de sementes na farinhada umedecida. Então o que eu faço? É muito bom isso aqui, por quê? Porque eu consigo lavar as sementes antes de oferecer para os canários, ok? Então dá para você lavar. Como você vai servir ela aqui umedecida? Porque o problema de você lavar as sementes e colocar no potinho é que você aumenta a probabilidade de gerar fungos aí na sua semente. Geralmente a semente é muito suja, né? E o ambiente também é propício para proliferação de fungos. Então se a gente deixa ali a semente por muito tempo úmida, aí a gente aumenta essa chance de dar fungos ali, isso vai ser prejudicial para as nossas aves. Então, você pegou aqui, geralmente eu pego 10%, ok? Então, se a gente está fazendo um preparo
simulando aqui um preparo de 1 quilo, então 100 gramas, você vai pegar 100 gramas de semente e vai colocar, então 10% de semente, ok? Você vai colocar aí na farinhada umedecida e vai mexer aqui, você vai misturar, ok? E logo depois de lavar essas sementes, você vai misturar ela aqui. Beleza? Então, os pássaros, eles vão receber uma quantidade menor de sementes todos os dias. E aí, como os nossos pássaros gostam muito de sementes, a gente não vai privá-los das sementes, a gente vai lavando as sementes. Depois que eu comecei a lavar a semente, comecei a servir na farinhada umedecida, melhorou demais aqui a respiração, o sistema respiratório dos meus pássaros. Dificilmente eu tenho pássaros chiando aqui, ok? Colocando aqui as sementes, então os nossos pássaros eles vão ter uma quantidade menor de sementes, só 10% de todo esse preparo aqui que são sementes. Então eles vão vir, eles vão se, olha, chegou a semente, né? Geralmente você faz esse teste aí, pega um potinho de semente, coloca na gaiola aí para você ver como que os pássaros eles correm lá para poder se alimentar. Então escolher ali já as melhores sementes. Então aqui o que vai acontecer? Quando você colocou ali, o que o passarinho vai lembrar? A fêmea está lá no ninho, ela vai lembrar, opa, chegou alimento fresco para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá sair do ninho, vou lá me alimentar, vou escolher minhas sementinhas, as sementinhas que eu tanto gosto. Então ela vai começar ali a separar as sementinhas, você vai observar isso, ela vai direto nas sementinhas, ela vai comer nas sementinhas, só que a quantidade de semente é pouco, então ela vai depois ser obrigada a se alimentar, né, e tratar dos filhotinhos com um alimento que é mais rico em nutrientes. Então ela vai buscar mais vezes ali esse alimento aqui. Então o que a gente está fazendo? A gente está motivando, incentivando os nossos pássaros a buscar mais os alimentos. E aí uma outra dica fundamental para você é o seguinte: tanto nós quanto os animais, nós preferimos os alimentos mais frescos, ok? A gente tende a dar prioridade para os alimentos que são frescos, mais frescos. Então, se você tem condições aí de logo no período da manhã, logo quando está iniciando o dia, você oferecer uma pequena porção de farinhada umedecida para os seus pássaros, e depois do meio-dia, né, lá para 1h da tarde, 2h da tarde, você preparar novamente isso aqui e oferecer para os seus pássaros, você vai ver que eles vão tratar dos filhotes muito mais, porque de manhãzinha eles precisam, o primeiro alimento que os seus pássaros têm que ter contato no período da manhã é com a farinhada umedecida. Eles vão lá, vão comer e vão tratar dos filhotinhos. Então eles tratando dos filhotinhos bem na parte da manhã, a probabilidade desses filhotinhos vingar é muito grande. E aí no período da tarde também, quando você oferece um alimento mais fresco para eles, eles vão se alimentar, vão tratar dos filhotinhos, e ao entardecer, né, quando começar a escurecer aí, os filhotinhos não vão dormir com o papinho vazio. Por quê? Porque eles vão ter tratado com aquele alimento fresco. Então a gente está incentivando ainda mais os nossos pássaros a se alimentar e tratar dos filhotinhos, ok? Essas são dicas fundamentais para você alcançar o sucesso aí no período de reprodução, ok? Faça isso para você ver. Eu te garanto que a alimentação dos seus pássaros aí, sendo dessa maneira aqui, vai ser muito melhor. Você vai ter uma quantidade de filhotes muito maior que vão vingar. Seus pássaros vão ficar mais saciados, mais bem nutridos, e eles vão tratar melhor dos filhotinhos. E pode ser, eu vou mostrar também, a gente tratando na papinha, pode ser que você ofereça aí na papinha também, mas olha, o alimento que é servido pelos pais aos filhotes é muito melhor do que o alimento que a gente trata ali só na papinha para eles, ok? Eles recebem muito mais força, muito mais energia, é muito melhor para eles quando eles recebem a alimentação dos pais. A papinha tem que ser apenas uma complementação, ok? É muito difícil quando os nossos filhotes recebem só a papinha ali, geralmente desenvolve aqueles passarinhos minguados, ok? E aí o seguinte, ofereceu, colocou na gaiola, os pássaros vão se deliciar dessa maravilha aqui, a farinhada fica muito bonita, fica muito boa, ok? Eles gostam bastante. E tudo isso aqui, o que você fez? Você acabou otimizando o tempo, você servindo os seus pássaros. Depois que criar uma rotina, você vai ver que é super simples preparar isso aqui. Se você quiser oferecer um mel no meio aqui também, lá quando você está misturando a água, você pode oferecer também. E você vai ver que você vai otimizar o tempo, você vai gastar menos tempo para poder tratar dos seus pássaros, beleza?
E aí o seguinte, pessoal que é de BH e região metropolitana, onde é que vocês vão encontrar esses produtos aqui da Biosupreme, ok? Vocês vão encontrar esses produtos da Biosupreme lá na clínica veterinária do Dr. Marcelo Maluf, beleza? Lá é na rua Catumbi, número 33, no bairro Caiçara. O telefone lá é o 3411-6886, 3411-6886. Esses produtos aqui, você vai encontrar esses produtos lá na loja do Dr. Marcelo Maluf, ok? São os produtos que eu estou utilizando aqui na minha criação, e tem um lançamento fantástico da Biosupreme também, que é a Biofloc. Então esse vai ser um alimento que a gente vai poder misturar aqui, que é um alimento mais completo para a gente poder oferecer, que ele é mais palatável ainda do que a 2.0, é super palatável, é uma farinhada muito boa. Então o que eu estou pensando aqui? Pegar essa Biofloc, colocar ela na farinhada umedecida, porque ela rende mais, então eu vou diminuir também os gastos com a alimentação aqui, e utilizar 2.0 no potinho seca, ok? Então é bem provável que eu faça alguma alteração aqui quando tiver mesmo no período da reprodução dos meus pássaros, beleza? Lembrando o seguinte, se você tiver interesse aí, você não é obrigado, ou obrigada, mas se você tiver interesse de alterar a alimentação dos seus pássaros aí, você sabe, você que acompanha meu trabalho aqui há mais tempo, você sabe que eu tento fazer isso aqui de maneira muito séria, eu tento ser muito profissional no que eu faço. Você não pode simplesmente pegar um novo produto e trocar de maneira abrupta aí, o produto que você oferece para os seus pássaros aí. Isso pode causar alguma diarreia. Lógico que se você está oferecendo um produto de melhor qualidade, eles vão sentir menos, mas você vai fazer isso de maneira gradativa, ok? Igual, por exemplo, igual quando aqui na hora que eu coloquei aqui 2 porções da farinhada 2.0, eu fiz isso aqui lá atrás, beleza? Quando eu alterei aqui a alimentação dos meus pássaros. Você vai pegar na primeira semana uma porção da 2.0, uma porção da farinhada que você já utiliza aí, beleza? Isso na primeira semana. Na segunda semana, você pode colocar aí 75% da farinhada 2.0 e 25% da farinhada que você já utilizava, beleza? Depois você pode colocar, só na outra semana, você pode colocar apenas a farinhada nova que você está adicionando aí. Então você vai fazer isso de maneira gradativa. Pode fazer também 25% só da nova, 75% da antiga, né? Depois 50-50, 25% da antiga e 75% da nova. Você pode fazer isso aí também, tá joia? Mas aí você tem que fazer, o importante é que você faça isso de maneira gradativa, que não seja de maneira abrupta, beleza? Então, lembrando que você precisa fazer com que os seus canários busquem mais os alimentos no período de reprodução, para que eles tratem melhor dos filhotes, ok? Eles precisam estar bem nutridos e nutrir bem os nossos filhotinhos, beleza? No vídeo passado eu falei sobre a separação dos filhotes, né? Como você vai separar os filhotes, e mostrei lá em relação à planilha. Então, se você quer receber a planilha de criação do Canário Qualitá de maneira gratuita, aqui embaixo na descrição tem o link, ok? Vou colocar aqui o endereço certinho do Dr. Marcelo Maluf também. Vou colocar onde você vai encontrar as farinhadas, tem outros produtos lá também, da Biosupreme. E o seguinte, semente, tudo que você precisar tem lá, beleza? E aí o seguinte, vou colocar aqui também o grupo Amigos do Canário Qualitá, lá do Telegram, para você participar também, porque lá você já vai baixar, já tá lá para você baixar as planilhas, para você poder anotar os filhotinhos, anotar aí os casais, tudo certinho, beleza? No próximo vídeo, o próximo vídeo tá muito especial. Lembra que eu falei que eu tinha surpresa? O próximo vídeo tá muito especial, sabe por quê? No próximo vídeo tá fantástico. Eu vou te mostrar como é que você vai fazer para poder adquirir as anilhas para os seus canários. A maneira mais simples e mais barata de você conseguir as anilhas aí para os seus canários. 80% das pessoas que acompanham o meu trabalho são pessoas que estão iniciando na criação. Então, eu vou te ensinar uma maneira muito simples e muito prática e barata de você adquirir as anilhas aí para os seus canários. Então, dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, e me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!